Segurança quebrou o silêncio e depoimento muda o rumo das investigações. O Brasil acompanha estarrecido cada novo detalhe do mistério que cerca a trágica morte do empresário Adalberto Júnior. Agora, um depoimento bombástico promete virar o jogo. Um dos seguranças que trabalhavam no dia do crime resolveu contar tudo. Adalberto Júnior, empresário de 36 anos, era conhecido por sua paixão por motos, seu sucesso nos negócios e uma vida familiar aparentemente estável. Mas bastou uma noite para transformar essa história em um dos casos mais intrigantes do noticiário nacional. O corpo de Adalberto foi encontrado em um buraco em Interlagos, sem calça, sem sapatos, mas com o celular, dinheiro e documentos intactos. A cena intrigava os investigadores. O corpo foi colocado com cuidado, como se alguém tivesse planejado tudo friamente. E mais, o buraco tinha apenas 40 centímetros de largura, exigindo força e precisão para posicionar o corpo ali. Para a polícia, isso exclui a hipótese de um simples acidente ou morte por causas naturais. O depoimento que mudou tudo. Um segurança do evento que antes havia se mantido em silêncio, decidiu finalmente falar. Segundo o relato, Adalberto teria insistido em passar por uma área restrita e foi barrado. Após uma discussão, Adalberto teria dado uma capacetada em um dos seguranças. Em resposta, um dos agentes aplicou um golpe conhecido como mata-leão, que teria resultado em sua morte por asfixia. Mas o que mais choca, o segurança afirma que Adalberto foi colocado vivo no buraco, pois eles acreditavam que ele já estava morto e decidiram se livrar do corpo para evitar represálias. Provas e contradições. O IML revelou que não havia álcool ou drogas no sangue de Adalberto, desmentindo o depoimento inicial do amigo Rafael, que havia afirmado que os dois consumiram bebidas e maconha. A polícia acredita que Rafael mentiu, mas a dúvida permanece. Por quê? O que ele está tentando esconder? Além disso, sangue de uma mulher foi encontrado no carro de Adalberto. Inicialmente pensava-se que fosse da esposa, mas o depoimento do segurança aponta a presença de outra mulher misteriosa na cena. Quem era ela? A amante que Adalberto encontraria naquela noite? As 3 teorias da polícia. 1. Conflito com os seguranças. A briga teria saído do controle, levando à morte acidental de Adalberto, com ocultação do corpo em seguida. 2. Envolvimento do amigo Rafael. A mentira sobre as drogas levanta suspeitas. Rafael poderia estar acobertando uma terceira pessoa ou até mesmo envolvido diretamente. 3. Vingança planejada. Alguém, um inimigo, o marido de uma amante ou até mesmo alguém da família, poderia ter arquitetado tudo para que Adalberto fosse morto naquela noite. As provas-chave que podem resolver o caso digital no capacete. A perícia encontrou uma digital parcial. Se ela bater com alguém no sistema, o caso pode ser desvendado rapidamente. Câmera do capacete. Adalberto usava uma câmera com backup em nuvem. Se os investigadores conseguirem acesso, os últimos momentos de vida dele podem ter sido gravados. DNA do sangue no carro, confirmar se é da esposa ou de uma amante, pode determinar o envolvimento direto de alguém próximo. Família. Clama por justiça. Os familiares de Adalberto estão devastados. A cada nova descoberta, uma ferida se reabre. Eles pedem agilidade, justiça e transparência. O silêncio de Rafael, o envolvimento de possíveis mulheres e a omissão de socorro dos seguranças criam um cenário ainda mais cruel. Segundo fontes da polícia, novos mandados de busca e prisão podem ser expedidos nos próximos dias, e o caso pode ter desdobramentos bombásticos a qualquer momento. E você, o que acha? O segurança está dizendo a verdade ou apenas tentando reduzir sua culpa? Rafael sabia mais do que contou desde o início. Segurança quebrou o silêncio e depoimento muda o rumo das investigações. O Brasil acompanha estarrecido cada novo detalhe do mistério que cerca a trágica morte do empresário Adalberto Júnior. Agora, um depoimento bombástico promete virar o jogo. Um dos seguranças que trabalhavam no dia do crime resolveu contar tudo. Adalberto Júnior, empresário de 36 anos, era conhecido por sua paixão por motos, seu sucesso nos negócios e uma vida familiar aparentemente estável.
mas bastou uma noite para transformar essa história em um dos casos mais intrigantes do noticiário nacional. O corpo de Adalberto foi encontrado em um buraco em Interlagos, sem calça, sem sapatos, mas com o celular, dinheiro e documentos intactos. A cena intrigava os investigadores. O corpo foi colocado com cuidado, como se alguém tivesse planejado tudo friamente. E mais, o buraco tinha apenas 40 centímetros de largura, exigindo força e precisão para posicionar o corpo ali. Para a polícia, isso exclui a hipótese de um simples acidente ou morte por causas naturais. O depoimento que mudou tudo. Um segurança do evento que antes havia se mantido em silêncio, decidiu finalmente falar. Segundo o relato, Adalberto teria insistido em passar por uma área restrita e foi barrado. Após uma discussão, Adalberto teria dado uma capacetada em um dos seguranças. Em resposta, um dos agentes aplicou um golpe conhecido como mata-leão, que teria resultado em sua morte por asfixia. Mas o que mais choca, o segurança afirma que Adalberto foi colocado vivo no buraco, pois eles acreditavam que ele já estava morto e decidiram se livrar do corpo para evitar represálias. Provas e contradições. O IML revelou que não havia álcool ou drogas no sangue de Adalberto, desmentindo o depoimento inicial do amigo Rafael, que havia afirmado que os dois consumiram bebidas e maconha. A polícia acredita que Rafael mentiu, mas a dúvida permanece. Por quê? O que ele está tentando esconder? Além disso, sangue de uma mulher foi encontrado no carro de Adalberto. Inicialmente pensava-se que fosse da esposa, mas o depoimento do segurança aponta a presença de outra mulher misteriosa na cena. Quem era ela? A amante que Adalberto encontraria naquela noite? As 3 teorias da polícia. 1. Conflito com os seguranças. A briga teria saído do controle, levando à morte acidental de Adalberto, com ocultação do corpo em seguida. 2. Envolvimento do amigo Rafael. A mentira sobre as drogas levanta suspeitas. Rafael poderia estar acobertando uma terceira pessoa ou até mesmo envolvido diretamente. 3. Vingança planejada. Alguém, um inimigo, o marido de uma amante ou até mesmo alguém da família, poderia ter arquitetado tudo para que Adalberto fosse morto naquela noite. As provas-chave que podem resolver o caso digital no capacete. A perícia encontrou uma digital parcial. Se ela bater com alguém no sistema, o caso pode ser desvendado rapidamente. Câmera do capacete. Adalberto usava uma câmera com backup em nuvem. Se os investigadores conseguirem acesso, os últimos momentos de vida dele podem ter sido gravados. DNA do sangue no carro, confirmar se é da esposa ou de uma amante, pode determinar o envolvimento direto de alguém próximo. Família. Clama por justiça. Os familiares de Adalberto estão devastados. A cada nova descoberta, uma ferida se reabre. Eles pedem agilidade, justiça e transparência. O silêncio de Rafael, o envolvimento de possíveis mulheres e a omissão de socorro dos seguranças criam um cenário ainda mais cruel. Segundo fontes da polícia, novos mandados de busca e prisão podem ser expedidos nos próximos dias, e o caso pode ter desdobramentos bombásticos a qualquer momento. E você, o que acha?